Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Hoje, uma advogada vai ensinar vocês a fazer algo errado de forma certa. Corrigindo antes que a OAB venha atrás de mim, não ensinarei vocês a cometerem crimes, mas sim vou mostrar as brechinhas ali na lei para você conseguir executar aquele tio que participa do bolão da Copa do Mundo, chega na hora de pagar, fica tão pé da vida que perdeu, que não quer pagar, ou qualquer outro probleminha que você tiver de querer dividir o prêmio ou não. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar, tem muita coisa interessante por aqui. Antes de ir para a lei e explicar para vocês como funciona, eu devo pontuar que tem um vídeo aqui no YouTube que vocês precisam assistir depois desse. Então termina de assistir esse aqui e se você ainda não viu, é um vídeo explicando bonitinho por que essas apostas online estão, não é que elas estão legalizadas, mas por que elas estão funcionando e não prenderam ainda o dono dessas empresas. Resumindo, uma coisa que entra aí que você precisa saber para a gente continuar esse vídeo é que a legislação que rege essas apostas é de onde está o servidor daquele site, daquela plataforma. Por isso que, não estando no Brasil, não seria proibido, tá? Independentemente disso, não olhando tanto para essa questão de bolão online, de uma coisa mais pública, hoje o nosso vídeo é focado nas apostas em família, entre amigos, uma coisa mais informal, que a gente vê que acontece às vezes até tipo de colegas de empresa fazer bolão da Copa do Mundo e na hora de receber o prêmio, sai um monte de notícia aí que o chefe pega o prêmio, some e não divide com os demais, porque a aposta tem que ter um titular ali para receber. Então ele pegou dinheiro de todo mundo e sumiu. Para que isso não aconteça com você, eu vou ensinar mais ou menos. Porque tudo bem, amigos, família, trabalho, a gente sabe que dinheiro à parte, né? O que nós temos hoje na lei de contravenções penais? Nem é a lei do Código Penal, dos crimes mais graves. Essa lei são de crimes mais leves, que as penas costumam ser multa, é uma coisa mais branda. Lá no artigo 50, a gente tem, até grifei aqui para vocês, ó. A gente realmente tem um artigo a respeito de aposta, de jogos de azar, que fala sobre estabelecer ou explorar jogo em lugar público ou acessível a público. Aqui tem uma brechinha. Mediante pagamento ou sem pagamento. Tem uma pena de prisão e tal. Isso daqui é para quem monta a casa de aposta, para quem lucra ou cedia esse tipo de coisa que é proibido. Ah, Tabs, então só porque a minha casa não é pública significa que eu não entro aí? Hoje em dia com a internet você pode fazer muita coisa pública dentro de casa, então calma que ainda não tá o pulo do gato nessa parte da lei. Tá falando que a pena é aumentada se for para com menor de idade e tá falando também que incorre na mesma multa, inclusive só na multa, não na prisão, quem participa desse jogo como apostador. E aí que vem muita gente falar que, sabe aquele tio inconveniente ou tia inconveniente que fica pé da vida que perdeu? Ou então que ganhou e não quer dividir o prêmio com os demais ganhadores e fala assim, me executa lá, o jogo de azar é proibido no Brasil, você não vai conseguir mover uma ação judicial contra algo ilegal. Sim, dane-se que ele participou de algo ilegal antes, né? Na cabeça dele. Então ele acha que você não pode executar. E hoje eu dou o pulo do gato para você de como registrar esse documento e como executar essa pessoa inconveniente. Aqui é onde eles se baseiam, porque o apostador também incorre na pena de multa. E tem dizendo quais são os tipos de jogos que entram como jogos de azar. Aqui tá falando que é coisa exclusivamente da sorte, por exemplo, rifa. E aí, se você assistiu já o outro vídeo, você sabe porque que eu tô sorrindo. As apostas de corrida de cavalos e qualquer outra competição esportiva. E aí que tá essa brechinha. Equiparam-se para outros efeitos lugar acessível como público. A casa particular, onde está sendo realizada o jogo de azar, quando habitualmente participam pessoas que não sejam da família. Ou seja, se é uma casa particular com a família apostando ou uma empresa que são os colegas de um departamento, não entra aqui.
hotel ou casa de habitação coletiva, a sede ou dependência de sociedade em que se realiza o jogo de azar e o estabelecimento destinado a isso. Então, em nenhuma dessas situações está os grupos da firma e os grupos familiares. E por que tem tanta dor de cabeça com isso? Realmente, lá em 2000 e tralalá, tiveram alguns juízes que enquadraram nesse artigo o fato de você fazer um bolão, porque você está apostando e, em regra, você não pode fazer nenhuma transação financeira sem o olho do fisco, né? Sem o recolhimento de tributos. Então, tinha muita discussão. Porém, ainda é uma brecha na lei essa questão do ambiente particular feito entre amigos sem fins lucrativos, que não só o prêmio. E aí, eu montei para vocês um modelinho para vocês entenderem como que vocês devem fazer para regulamentar. Visto que não é crime você fazer esse tipo de bolão, desde que seja saudável e que você não use isso para burlar a lei, aqui é um terminho de acordo como qualquer outro. Você pode fazer no Word da sua casa, num papel mesmo, e registrar ele em cartório. É um acordo entre as partes que, uma vez registrado no cartório, além de ter uma cópia que chama microfilmagem. No cartório, você tá dando validade para aquilo. Quando o cartorário ele carimba, ele tá colocando a data e a fé pública. Então, ele viu que aquilo realmente existiu. Então, aqui o termo de acordo, eu coloquei como um exemplo cidade e estado, a data do acordo. E o seguinte texto: declaramos para os devidos fins que a presente aposta da Copa do Mundo não tem fins lucrativos, tampouco foi disponibilizada ao público. Trata-se de evento particular e lúdico com as seguintes apostas entre amigos. Por que eu coloquei isso? Para você evitar dor de cabeça. Porém, para se valer cumprir o acordo, registra-se o presente instrumento particular em cartório, ou seja, no cartório nenhum que eu saiba tem esse modelinho de minuta. Os vencedores dividirão o prêmio entre as cotas elencadas a seguir. O jogo, aí vocês colocam a ordem dos times de acordo com o placar de aposta. Não adianta depois falar, não, mas é que eu achei que é 2-1 pro Camarões. Não, é na ordem. A data, valor por cota, e esses são os dados necessários. O nome da pessoa, CPF, quantas cotas ela comprou, qual é o placar, ou se você quiser quantos cartões amarelo vai ter, quantos cartões vermelho, quantos escanteios, tem várias formas de aposta. E a assinatura dessa pessoa igual ao RG. Você não precisa tirar foto do RG de todo mundo, você não precisa tirar cópia do RG de todo mundo. É claro que se você tiver, quanto mais documentos você tiver, melhor. Mas você pode pedir para ver e ver se ela assinou de qualquer jeito ou se ela assinou igual o documento dela. E aí aqui tá o grande segredo. Todo documento que você registrar em cartório, você concorda que ele pode ser manipulável? Eu posso colocar os dados de várias pessoas aqui, essas pessoas nem estarem sabendo? Eu aumento a veracidade dela, eu aumento a validade desse documento se eu incluo 2 testemunhas, porque uma pessoa mentir é provável. 3 pessoas mentirem também é provável, mas a chance diminui. Então, para o processo judicial, encara-se 2 testemunhas como algo mais validador. Nem sei se tem como falar essa palavra, mas seria mais ou menos isso. Quais são os dados que você precisa? Nome, CPF e assinatura apenas. Imprimiu isso daqui, levou no cartório. Ah, mas eu vou levar no cartório que tem que ter firma de todo mundo? Que cartório que eu levo? Gente, hoje em dia é tudo online, hoje em dia é tudo fácil. Na época que eu era estagiário, eu teria que levar em 10 mil cartórios. Agora não é mais assim. Nós temos alguns órgãos em competência federal que cobre todos os cartórios do Brasil, que você pode levar independentemente de onde as pessoas que assinaram moram. Porque tem gente que tem família que mora longe, até no exterior. Então eu peguei esse exemplo aqui da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Aqui, só para critério de curiosidade, tem todos os documentos que podem ser registrados. Podem ser levados para um cartório que tem fé pública e chancelados que aquele documento existe. Que aquela obrigação que está escrito no documento existe é outros 500. O cartório ele vai validar que aquele documento existe, que aquela assinatura existe. Tá? Porque aquela coisa de novela, de qualquer coisa rasgar o papel e só tem uma via, isso não existe mais no mundo de hoje, não. Então aqui tem todos os documentos que podem ser registrados, inclusive
instrumentos de transação, que é uma negociação jurídica entre pessoa física ou jurídica. Qual é o custo que você vai ter? Isso vai depender de estado, não é depender de cartório. Tem cartório que parece que viaja na maionese na hora de cobrar os emolumentos, que chama. Quando é custas de cartório, chama emolumentos. Eles são tabelados, não podem variar. Acaba variando por localização, por questão de demanda e tudo mais, mas eles são tabelados e você consegue nesse site da associação também. Por exemplo, vamos ver São Paulo. Registro de imóveis, registro de títulos e documentos. Vamos ver. Download da tabela de 2022. Quem sabe faz ao vivo. Averbação de contrato, título com conteúdo financeiro. Não tem conteúdo financeiro. Sem conteúdo, inclusive ata condominial. Até uma página, o valorzinho de boa aqui, o total, R$71. Ou por página a mais, R$10. Aqui tem a tabela bonitinho do que vocês vão gastar para registrar em cartório e tirar da cabeça. Porque assim, tem gente que fala, mas pra que eu preciso disso? Eu tenho o documento assinado já, não vale? Vale. Só que se você tiver que entrar com uma ação judicial pro cara que ganhou uma bolada em cima da sua posse e não dividiu o prêmio com você, você vai ter que primeiro provar pro juiz que aquele documento existe, vai passar pela fase de conhecimento que a gente chama no processo judicial. Depois que produzir prova de que aquilo aconteceu realmente e não é só mostrar conversinha de WhatsApp que o juiz acata, você vai pra fase de execução. Aí nesse meio tempo, o cara já se livrou do dinheiro, já torrou e você não consegue receber, porque uma coisa é você ter razão e outra coisa é você ser feliz. Brincadeira, eu não ia falar isso não. Uma coisa é você ter razão, ter uma execução e a outra coisa é você conseguir receber. Muitas vezes o exequente, que é quem entra com a execução, fica com o troféu joinha ali e não recebe nada. Além desse portal, tem inclusive aqui, tem como você notificar a pessoa, mandar uma carta extrajudicial. Todas essas provas extrajudicial, fora do judiciário, por isso que chama extrajudicial, fora de um processo do judiciário, elas servem como provas melhores do que aquelas provas particulares, tá? Então aqui também tem custos para você entrar com a notificação extrajudicial. E também tem esse outro portal, que é o RTDPJ, que é um serviço de títulos e documentos e pessoa jurídica âmbito Brasil. Você consegue se cadastrar sendo pessoa física, empresa ou cartório. E aqui também dá para você dar entrada. É escanear o documento e mandar. Tem como você escanear e anexar ele e mandar para registro e recebe tudo por e-mail, tudo bonitinho, com um certificado digital. Ou tem como você, a hora que você digitaliza, ele já digitaliza com a chave do seu certificado digital. Então, ele já traz uma validade maior. Por uma razão ou por outra, dá para você registrar, não saindo do conforto do seu sofá. Então, depois não reclame que quem ganhou o bolão não dividiu o prêmio com você, se você não documentou isso. E, portanto, se você gostou, já compartilhe o vídeo no grupo da família ou do pessoal da firma para ver que ninguém vai te passar para trás. Se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente no TikTok, no Instagram, fica de olho, tem muito conteúdo útil para você aqui no nosso canal e me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!